Tudo bem? Falar sobre possíveis medidas de recuperação fiscal. Você vai notar que as medidas elas vão se dividir em dois grandes grupos. Medidas que buscam aumentar a arrecadação e medidas que buscam reduzir os gastos. Além disso, a gente pode classificar em medidas que são continuadas, estruturantes e medidas que são pontuais. Por exemplo, quando você faz a alienação de uma estatal, você privatiza uma estatal, aquilo ali vai aumentar a sua receita, só que só vai aumentar a sua receita em determinado momento, pontual. Quando você incrementa a arrecadação, faz uma modernização fazendária, você vai aumentar a sua arrecadação de forma permanente, estrutural, ou seja, contínua. Por outro lado, quando você contém a despesa com o pessoal, você está adotando medida de redução de despesa de forma contínua, ok? Então, a gente tem diversas situações. Aumento de receita, redução de despesa, contínua, pontual. Então, você vai ver que em cada medida, a gente vai trabalhar e vai dizer que tipo de medida vai se enquadrar nessas categorias. Então, vamos lá, preste atenção. A primeira vai ser o incremento da arrecadação. Então, em que consiste? Consiste em programas e ações voltadas para o aumento da arrecadação. Normalmente denomina-se Programa de Modernização Fazendária. Recebe esse nome bonito aí. Então, preste atenção no que eu vou te falar. O que seria esse Programa de Modernização Fazendária? Ele pode envolver diversos aspectos. Ele pode envolver a parte de tecnologia de informação, ele pode envolver a parte de mapeamento de processo, fortalecimento da arrecadação, definindo novos checklists, definindo formas de atuação, colocando, por exemplo, drones, certo? Para verificar se a arrecadação está sendo feita corretamente. Então, você pode adotar tanto da parte de TI, sistema, quanto você pode incrementar as formas de fiscalização ou rever rotinas. Então, você vai ter essas três grandes possibilidades. Vamos lá. Espera-se que ao longo de um programa de recuperação, a arrecadação melhore e possibilite o alcance do resultado nominal superavitário. E aí vamos aos principais instrumentos e riscos. Primeiro, ênfase, aumentar a arrecadação sem aumento de alíquota ou ampliação da base de cálculo. Por quê? É o que eu falo, existe o verdadeiro canto da sereia. A alíquota do ICMS é 25%. Vamos aumentar para 27,5%. Parece ter um efeito prático bem objetivo. Só que a dúvida é, será que isso realmente vai gerar o aumento da arrecadação? Porque daqui a pouco a gente vai estudar um pouco sobre a curva de Laffer. Às vezes, se o contribuinte já tiver esgotado em termos de capacidade de arrecadação, ou seja, você já está arrecadando no máximo que pode dele, se você aumentar a arrecadação, o que pode acontecer? Ele pode ser induzido a cometer evasão fiscal, certo? Ou não pagar os impostos, ou eventualmente consumir menos. Nos dois casos vai ter uma queda de arrecadação. Então nem sempre o aumento de alíquota vai gerar um aumento de arrecadação. Essa ideia é muito importante para que não se caia na simplicidade de simplesmente aumentar a alíquota. Não pode não ser às vezes o melhor caminho. Agora, se você tem determinado imposto, por exemplo, o ITCMD, no caso dos estados, Imposto de Transmissão de Causa, Morte e Doação, e você vê que em diversos estados, certo? Essa alíquota é de 3,5%. E se no seu estado é 1%, acredito eu que você pode seguir os benchmarkings e aumentar para 3,5%. Seria aceitável. Agora, o seu ICMS, se ele já está no teto, ou seja, já está acima da média, talvez não seja bom mexer com o ICMS, porque você vai estar indo além do que a média, do que os benchmarkings que estão arrecadando estão fazendo, ok? Então, quais são os principais instrumentos quando a gente tenta aumentar a arrecadação, se aumentar as alíquotas ou ampliar a base de cálculo? Primeiro, transformação digital na cobrança de receitas. Então, muitas vezes, preste atenção, muitas vezes o processo de arrecadação ele é obsoleto. Você não consegue entrar em um site, atualizar, pagar, e aí às vezes um determinado boleto perde a validade. O servidor não. O contribuinte ele não consegue acessar tudo que ele está devendo, porque você vai ter contribuintes, na maior parte de boa fé, que querem acertar suas contas com o fisco,
mas ele às vezes não sabe tudo que ele deve para o fisco estadual ou para o fisco municipal. Então é importante que haja um movimento de transformação digital, de modo que o cidadão, a pessoa, o contribuinte, ele consiga identificar tudo que ele está devendo, certo? De todos os impostos, todos os tributos atrelados ao seu CPF. Outro ponto importante é realizar cruzamento de dados, e aí risco, né? Pode ser que eu queira fazer isso e eu não tenha experts para executar o projeto, ou seja, eu não tenha especialistas na área de tecnologia da informação. Outro instrumento que eu recomendo é que seja realizado o cruzamento de dados em busca de eventuais devedores com base no faturamento declarado. Então, o que é que acontece muitas vezes? Você tem o que as empresas arrecadam, né, no que elas emitem nota fiscal, e você está vendo que com base na emissão de nota fiscal, com base em movimentação do cartão de crédito, movimentação de contas bancárias, determinadas empresas não têm um recolhimento de imposto condizente com a atividade dela. E aí você faz cruzamento de dados para verificar o quê? Detectar eventuais fraudes. Qual o risco disso? Você pode ter um falso positivo na extração, ou seja, alguém vem na extração, mas na verdade aquilo é falso. Aquela empresa está totalmente ok, mas cabe uma checagem. Outro ponto importante é avaliar a rotina de acompanhamento das metas de arrecadação das equipes. Então, a minha experiência que eu já tive mostra o seguinte: muitas vezes as equipes de fiscalização elas trabalham em dupla, trio, até por uma questão de integridade. E muitas vezes alguns servidores sentem que estão trabalhando por conta dos outros servidores. Então, você precisa ter metas coletivas, mas quando você detectar que as equipes não estão rendendo ou que não tem uma sintonia fina dentro da equipe, por vezes você vai ter que microgerenciar para conseguir que todos os servidores tenham o mesmo desempenho esperado. E por que eu estou falando isso? Porque esse processo ele deve ser feito sob pena de gerar, deve ser feito com muito cuidado, sob pena de gerar um clima de desconfiança entre os servidores. Porque muitas vezes, se você vai chegar para determinado servidor, certo? E dizer, estamos redesenhando o trabalho, a gente vai fazer um microgerenciamento com você para aferir o seu desempenho. Pode ser que o servidor se sinta constrangido, o que não é constrangimento. Isso não é assédio moral. Isso faz parte do trabalho. Nós, como servidores públicos, temos metas a alcançar e ninguém pode ficar constrangido porque está sendo cobrado por metas que são alcançadas por outros servidores dentro da mesma unidade. E compete ao chefe, compete ao secretário, compete ao gestor desse programa atuar de forma firme e enérgica. Outro ponto importante, revisar o processo de arrecadação sobre o contexto da integridade dos servidores. Então, quem nunca ouviu falar do caso, inclusive eu vou colocar essa notícia no curso, quem nunca ouviu falar do caso dos auditores do ISS de São Paulo, eu acho que eram 3 auditores, que recebiam propina, certo? Para acobertar dívidas, multas, negociar dívida ativa. Então, o processo de arrecadação ele deve ser reanalisado de ponta a ponta sobre possíveis pontos, sobre possíveis fragilidades que possam ocorrer que sejam contra a integridade da conduta esperada do servidor. Ou seja, a gente não vai partir da premissa que os servidores estão errados. A gente vai partir da premissa que os servidores estão agindo corretamente. Porém, a gente vai identificar situações em que o servidor, sobre determinadas condições de temperatura e pressão, ele pode eventualmente dar uma escorregada. Não porque ele queira, mas porque ele ficou pressionado. E compete ao gestor do processo, mais uma vez, fortalecer aquele ponto crítico para que aquele ponto crítico tenha o seu risco reduzido, o seu risco para a integridade reduzido. Então, isso é outra forma de também tentar aumentar a arrecadação. Então, você está vendo que até agora eu não alterei a alíquota, mas eu já te dei algumas ideias, alguns insights, seja na área de TI, que envolve também a parte de sistemas e equipamentos, seja na área de remodelagem do processo, seja na área de revisão e pactuação de metas com servidores pela arrecadação. Vamos para o próximo. Renegociar dívidas com PJs e PFs de modo a trazer as mesmas para a formalidade. O risco aqui é de baixa adesão pela desconfiança. Então, preste atenção mais uma vez. É importante que a Secretaria da Fazenda detecte CNPJs que estejam suspensos ou que tenham dívida ativa, ou que o Estado tenha dívida ativa a cobrar, a receber dessas empresas, pessoas jurídicas e de algumas pessoas físicas que tenham dívida ativa, e tente negociar, porque, preste atenção, algumas pessoas, olha, eu tenho essa dívida ativa, é isso mesmo, seja o que Deus quiser, e eu vou esquecer que isso existe. Essa pessoa vai ficar na informalidade.
Então, às vezes, compensa a Secretaria da Fazenda fazer um plano para trazer essas pessoas para a formalidade. Porque com base nessa recuperação das pessoas para a formalidade, primeiro, se você ia arrecadar 100 e você desiste de arrecadar 100 e arrecada 50, você está arrecadando 50%. 50% é melhor do que nada. Além disso, quando essas pessoas voltarem para a formalidade, elas vão aquecer o mercado econômico e vão melhorar e gerar uma espiral positiva no crescimento econômico, que é muito importante. Então você ganha duas vezes. Você ganha a primeira vez, tudo bem que você vai dar um desconto, mas você depois ganha uma segunda vez porque você traz aquela pessoa física, aquela pessoa jurídica para a formalidade. Então isso é outra sugestão que a gente pode considerar em um programa de modernização fazendária. Lógico, cada estado vai ter um plano mais detalhado. Aqui são metas, são planos, digamos assim, no nível tático e estratégico. E lógico que a gente não vai entrar aqui no detalhe do plano operacional propriamente dito, até porque não tem nem espaço para isso. Mas com base nessas ideias, você consegue adaptar para a sua realidade e fazer os planos operacionais, porque você já vai ter as linhas mestras de atuação. Próximo. Aumentar a efetividade na cobrança da dívida ativa, tributária e não tributária. Então, primeira coisa, instrumentos. Identificar o percentual de efetividade da cobrança, considerando tempo e valor de prescrição, e identificar gargalos no processo, em especial integração intersecretarias. Geralmente, e o risco que principal é grau de departamentalização elevado. Então, preste atenção. Muitas vezes, existe uma boa integração entre Procuradoria, que cobra a dívida ativa, Procuradoria-Geral do Estado ou Procuradoria-Geral do Município, e a Secretaria da Fazenda. Muitas vezes essa integração funciona. Mas muitas vezes o que é que acontece? Às vezes os procuradores não concordam com o método de reconhecimento do crédito tributário. E aí os auditores, não, mas o método, a gente está seguindo o Código Tributário Nacional, etc, etc e tal. Então o que é que eu digo? Se não tiver alinhado, ou seja, a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal, ela tem que passar a bola redonda, de modo que a Procuradoria-Geral, quando for cobrar a dívida ativa, ela não tenha dúvida da liquidez e certeza do crédito. Então, para isso, eu reconheço que aqui seja necessário, primeiro, um alinhamento entre as áreas. Segundo, como cada subproduto deve ser entregue para outra área, de modo que a gente reduza o custo transacional, ganhe velocidade e com isso se combata a prescrição sobre a dívida ativa. E com isso a gente aumente a efetividade da cobrança da dívida ativa. É o que eu digo, você tem uma dívida ativa de 10 milhões. Se você consegue arrecadar 7, tá ótimo. E se você não está arrecadando nada, tá péssimo, porque está tudo prescrevendo. Está faltando integração se você estiver arrecadando 0. Outro ponto importante é aumentar a arrecadação com base no aumento de alíquotas ou da base de cálculo. Aí você vai aumentar a alíquota. Qual o risco? A sua arrecadação pode cair, com certeza vai ter um descontentamento da população e um risco pode ocorrer o aumento da inadimplência. Por quê? Porque tem esse gráfico aqui, que é a curva de Laffer, que mostra o seguinte, você tem um ponto de equilíbrio. Aqui você tem a receita máxima. E aqui você tem as taxas. À medida que você cobra tudo, que é 100%, ou seja, se eu tenho um serviço e eu taxo esse serviço em 100%, qual é o incentivo que eu tenho em produzir esse serviço ou fazer esse produto? Nada, 0. Então eu não vou produzir nada. A arrecadação vai ser 0. Então a gente tem que atingir um ponto de equilíbrio. Geralmente esse ponto de equilíbrio, ele fica entre 25%, que é a carga tributária, e 33%. Se você começar a passar dessa carga tributária no seu local, seja município, seja estado, acima dos 33%, você está caminhando por um caminho de uma elevada inadimplência. Não estou dizendo que se tiver em 25% você pode aumentar para 33%, porque pode também aumentar a inadimplência. Eu estou falando que, considerando a carga tributária hoje, a gente já está no limite disso aqui. Então é importante que essa medida de aumento de alíquota seja deixada como última opção. Não pode ser a primeira opção, que é o canto da sereia. Ah, vamos aumentar a alíquota, vai dar tudo certo. Pode dar errado, ok? Na verdade, você pode inclusive fazer experiências de reduzir a alíquota e verificar se a arrecadação vai aumentar. Pode fazer o contrário também. Então, lições aprendidas que eu tive ao longo da minha vida profissional. Primeiro, se você é um estado ou município, levante os benchmarkings na arrecadação. No caso, eu cito aqui o Ceará e o Espírito Santo. Então, minha orientação é, se você tiver chance e oportunidade, visite esses estados. Troque figurinha, troque experiências com essas duas secretarias da Fazenda, porque você vai estar
se espelhando no que tem de melhor em arrecadação no nível subnacional, no caso, esses dois estados. Segundo, existem fatores endógenos que podem comprometer a recuperação. Por exemplo, setores privados econômicos que operam no ente. Então, por exemplo, uma coisa é você comparar São Paulo, que você tem a maior aglomeração de indústrias. É um estado notadamente industrial. Outra coisa é você ter um estado notadamente agrícola. Talvez os setores privados, os setores econômicos que atuam em um estado e o outro, vão proporcionar tipos de arrecadação diferentes. E você tem que adaptar a sua realidade a isso. Não adianta você fazer um plano de recuperação fiscal pensando em São Paulo. Você tem que pensar na sua realidade. Existem fatores exógenos que podem comprometer a recuperação, como, por exemplo, uma queda acentuada no PIB ou pandemia. Você está fazendo tudo certo, mas houve um fator externo. Importante, medidas de recuperação fiscal de aumento de receita não significa 2 mais 2 igual a 4, ou seja, eu aumento a alíquota em 1% e a minha arrecadação aumenta em 1%. Aqui, às vezes, 2 mais 2 pode ser 3, 2 mais 2 pode ser 1. E aumentar alíquotas como opção final. Beleza, pessoal? Então, esse era o meu recado. Fiquem com Deus e até a próxima.